Então, eu não sei por que a gente se desentendeu, porque a gente estava numa mesma vibe de querer proteger o Brasil. Pelo menos eu achei isso, né? Eu não sei se ela queria a mesma coisa do que eu. Mas enfim, eu prefiro não julgar ninguém. Mas até hoje eu não entendo esse fato. E por que ela me bloqueou se a gente discutia sobre questões que tinham um tom protecionista, né, as chamadas bolhas. E foi um mal entendido. Porque ela deve ter entendido que eu estava contradizendo ela, quando na verdade eu estava no mesmo caminho dela. Só que, claro que eu não vou proteger políticas públicas, porque tira a verba de setores da sociedade que são mais necessários do que o protecionismo do Estado. Aí a gente recebeu a alcunha de ser nazista, fascista, comunista, taoísta e chamaram a gente de tudo que é possível chamar. E eu vou falar agora de alguns fatos que aconteceram durante essa pseudo-revolução social. Chamo de pseudo porque ninguém evoluiu nessa porra. Mas todo mundo acha que cresceu alguma coisa. Mas enfim. Pouco a pouco eu vou contando alguns fatos. E vocês vão dizer, nossa, talvez você tenha agido assim em relação a alguém. Não estou acusando ninguém de nada. Mas enfim. Talvez, fazendo uma suposição, talvez vocês que me assistem aqui tenham tido o mesmo argumento sobre políticas públicas, sabe? Porque você estava num período de que a emoção falava mais do que a razão. Mas a gente não pode se deixar levar pela emoção sem ter um pouco de atenção em relação à razão. A emoção é o que faz muita gente se endividar, por exemplo. Não é você ter 100% de razão ou 100% de emoção. É você tentar um equilíbrio entre a razão e a emoção. Tá ligado? Então, porra, tá tudo fodido. Eu vou defender políticas públicas. Pra quê, velho? Se quem precisa realmente das políticas públicas não tem um prato de arroz, não tem um prato de feijão para comer, tá na desgraça e ninguém tá ligando para essas pessoas, pra que discutir isso? Porque você tá com a emoção à flor da pele? Não. Então eu me impus contra as políticas públicas que tiram dinheiro de setores importantíssimos da sociedade e vou continuar me pondo contra as políticas públicas, porque a verba é tirada de setores que poderiam ajudar essas pessoas a melhorarem de vida. Não porque isso o Estado vai proteger, coitadinho dessas pessoas, o Estado tem que proteger elas urgente e por isso tem que desviar um caralho de verba e pagar um projeto como o de poço artesanal que vale R$ 20, R$ 200 se muito para construir um poço artesanal.
Tem lugares que fazem com o próprio barro da terra, saca? É só você cozir o barro e fazer piscina. Você faz piscina, você faz bloco, você faz cimento, tá ligado? Então, a questão de sobrevivência na selva, de sobrevivência em lugares inóspitos, tem aí aos bocados pelo YouTube, tá ligado? Então não há necessidade de políticas públicas desse tipo para ajudar políticos a desviarem 80% da verba de setores da sociedade que deveriam ser melhor investidos, tá ligado? Então isso jamais vou defender.